Olá a todos e sejam bem-vindos ao canal SuperTech e Assistência Informática ao Domicílio. Recebemos aqui um telefonema de um cliente com um portátil que dá um ecrã azul, portanto, o tal famoso ecrã azul. Viemos até o domicílio, portanto, do cliente e pedimos autorização para fazer a filmagem. Portanto, ao chegar ao cliente, confirmamos então a avaria com o ecrã azul. Tentamos também iniciar com uma pen USB de instalação do sistema operativo e também verificamos que tínhamos o ecrã azul. Portanto, isto é um problema que pode ser originário de algum problema de hardware com a motherboard, ou com a memória ou com o disco rígido. Como podem ver aqui no ecrã, foi isto que aconteceu e foi por isso que o cliente nos telefonou. Portanto, nós aqui a nível de diagnóstico verificamos então as configurações do portátil. Isto é um Core i5, verificamos a memória e começamos logo por, portanto, remover aqui as memórias que o portátil tem. E eu, como tenho aqui também memórias idênticas, fui logo substituir as memórias para fazer a verificação e confirmar se não é um problema de memória. Tenho também software específico de teste de memória que corri e não encontrou nenhum problema. Contudo, com as minhas próprias memórias, verifiquei o mesmo problema e não só coloquei uma memória de 8 GB e outra de 4 GB e verifiquei que só identificava 2. Depois retirei a memória de 2 GB e mantive só uma de 8 e mesmo assim não identificava, portanto, os 12 ou 14 megabytes de memória. Portanto, retirei depois uma das memórias, mantive só a memória de 8 GB, fui fazendo mais testes e verifiquei que o mesmo problema acontecia. Depois, a segunda coisa que fiz foi trocar o disco rígido. Eu tenho aqui um disco SSD de teste. Portanto, substituí o disco rígido, iniciei através daquele disco rígido e verifiquei que tínhamos exatamente o mesmo problema. Iniciei através também da pen USB e aqui depois verifiquei que havia também um problema com o ecrã, o que para mim pareceu mais um problema com a placa gráfica do que com o ecrã em si. Depois de várias tentativas, verifiquei que o problema ainda persistia, então decidi aqui fazer um teste diagnóstico total e o teste também começou a falhar, portanto nem sequer iniciava. Depois tomei então a decisão, ok, vamos abrir o portátil e vamos fazer aqui uma manutenção, vamos fazer uma limpeza e fazer uma verificação e inspeção física também, portanto a ver se não temos aqui nenhum problema a nível de hardware para que esteja a fazer com que o computador não funcione corretamente. Portanto, aqui então estou a abrir o portátil. Nós fazemos reparações em desktops, em portáteis, fazemos configurações em telemóveis, portanto, tudo o que for realmente a nível de hardware são problemas que nós resolvemos. E software também, claro, a nível de vírus, computadores lentos, etc. Portanto, aqui então estou a fazer a abertura do portátil, removi aqui alguns parafusos e também o drive DVD. Portanto, estou agora aqui a remover o teclado. Portanto, temos aqui alguns pins que têm que ser retirados para que possa ter acesso à motherboard. Abrir aqui então a parte de cima do portátil, que me vai dar depois aqui acesso à parte interior. Portanto, temos que remover o teclado, como disse, o rato. Temos também as ligações aqui para o power e o botão de reset. Portanto, tirando depois aqui alguns parafusos, temos que remover a placa principal. Temos também aqui o Wi-Fi, os cabos do Wi-Fi. Como viu, eu tirei uma foto para ter a certeza que depois volto a colocar os cabos corretamente. Vamos então aqui fazer a remoção da placa e também a remoção do disco. Aqui fiz uma limpeza e também tenho aqui do lado um aspirador, na qual fiz a aspiração do dissipador.
Portanto, não vou, ou não retirei aqui o dissipador, mas verifiquei que ele está bem colocado e tirei todo o pó que havia dentro do dissipador porque o portátil também estava a aquecer. Depois de fazer uma limpeza completa, voltei a colocar a placa, retirei todo o pó que a motherboard do portátil tinha. Não coloquei a massa térmica neste portátil, visto que o cliente também disse que é um portátil que ele não vai usar por muito, muito tempo. Sendo assim, portanto, ele provavelmente vai vender o portátil mais tarde e não valia a pena. Portanto, eu neste caso estou então aqui a fazer a ligação dos cabos todos. Já fiz a ligação do power, já fiz aqui a ligação também a nível do ecrã e as ligações aqui para o Wi-Fi, os cabos Wi-Fi que vão ligar ao monitor. Depois foi, portanto, a ligação do botão do power e do som, a parafusar aqui os botões todos, ligar o rato, como podem ver aqui. Foi um bocado challenging, porque eu tive que depois colocar aqui o conector que prende as ligações do rato. Como podem ver, é muito, muito pequenininho e levou-me algum tempo a colocar, mas no final acabei por colocar tudo e ficou tudo bem ligado. A seguir aqui, portanto, é a instalação do teclado, portanto, voltar a ligar o teclado como estava antes e a parafusar. Portanto, aqui, então, a colocar os parafusos do teclado. Ficou ali um pequeno gap ali do lado direito, que depois acabei por corrigir novamente ao retirar o teclado e a voltar a colocá-lo. Vamos então aqui abrir o teclado novamente, voltar a colocar como deve de ser, voltar a fechar o portátil e já estamos. E agora, portanto, é voltar aqui a ter, portanto, a parafusar todos os parafusos, voltar a colocar tudo de novo. Nestas situações, claro que temos que ter a certeza que os parafusos que nós tiramos são os mesmos que vão voltar ao sítio que nós retiramos. Portanto, ok, temos tudo certinho. Como pode ver, vamos colocar as memórias de volta, colocar aqui o disco rígido, a bateria e vamos então ligar o portátil. Ok, selecionar aqui então para ele iniciar através do USB. O portátil começa a iniciar e pronto, voilà. Temos então aqui já a opção para instalar o Windows no disco rígido novo, até porque o cliente quis fazer um upgrade para um disco SSD em vez de um disco IDE, porque é mais rápido, e fizemos também um upgrade da memória para 16 GB de memória neste portátil. Portanto, instalamos o sistema operativo sem problemas nenhuns e depois instalamos os drivers do portátil. Para além da instalação dos drivers, fornecemos também uma caixa de disco externo ao cliente para que o cliente possa ceder os seus dados. Sendo assim, o cliente ganhou mais espaço, portanto ele tinha um disco de 260 GB, tem agora um disco de 520 GB e tem também 16 MB de memória, portanto ele só tinha 3 GB, agora tem 16 GB de memória e o computador está a funcionar. Existe aqui, eu acho, um problema com a placa gráfica, mas isto é algo que não preocupa o cliente neste momento, visto que ele vai utilizar o portátil durante algum tempo e depois vai revendê-lo. Portanto, e esta foi a nossa assistência informática de hoje. Portanto, tínhamos um portátil avariado, temos agora um portátil funcional e fizemos um upgrade a este portátil e o cliente ficou inteiramente satisfeito. É isto por hoje. Muito obrigado por verem e até a próxima.